Fala galerinha da beleza, estou aqui com mais uma profissional transformada pelo método HL, esse método que faz o profissional a corrigir qualquer erro de química ou corte de cabelo. E dessa vez eu trouxe quem nada mais nada menos que a Yamara Oliveira. Yamara Oliveira é uma aluna também, né? Que foi transformada pelo nosso método e que hoje eu trouxe para ela contar um pouco mais sobre a trajetória de como foi participar do método, se hoje isso tem algum tipo de relevância na vida dela. E a gente tem algumas conversas aqui bem peculiares que vão fazer vocês se conectarem com a realidade de um profissional cabeleireiro e colorista. E a Mara se tornou referência, né, no salão de beleza com a nossa metodologia. E hoje ela desponta aí consertando bastante cabelo aí, bastante erro, principalmente quando se trata de coloração. Então, apresento Yamara Oliveira. Tudo bom, Yamara? Beleza? Agora bem descontraído para a gente levar para o nosso público aí um assunto mais real possível, e acredito que você vai conseguir transmitir isso para eles, porque a gente fala aqui nada mais, nada menos do que só aquilo que aconteceu, beleza? Verdade. Então, Yamara, gostaria que tu falasse para eles de forma resumida como é que foi que você me conheceu, de que foi o momento, e se nesse momento que a gente se conheceu você já conseguiu enxergar alguma coisa diferente sobre a minha metodologia, a minha forma de trabalhar. Conta um pouquinho sobre isso, por favor. Primeiramente, fala galerinha, gosto muito desse bordão. Da beleza, da beleza, galerinha da beleza. E assim, o mais interessante é que nós já trabalhávamos na área praticamente o mesmo tempo, né? Tínhamos o mesmo tempo de profissão, só que eu ainda era iniciante nessa área de coloração, e eu percebi que a maioria dos trabalhos que chegavam até a mim eram alguns problemas. Eram clientes insatisfeitos com a cor, ou insatisfeitos com erros de outros profissionais, ou elas queriam mudar de cor, mas tinham muito medo disso. E eu me vi em algumas situações muito insegura para poder realizar alguns desses serviços. E quando eu te conheci, né, nós éramos amigos, e a gente começava a conversar sobre essas minhas inseguranças. Não sei se você lembra, a gente às vezes estava na ponta de um bar e eu começava, caraca, eu peguei um cabelo assim hoje, pô, deu certo, mas confesso que eu fiquei com muito medo. E você começava a me dar várias dicas, né, de pô, faz isso. Quando a gente via, nosso papo de bar era quase uma aula de colorimetria, né? E a gente ficava o tempo todo falando sobre problemas que apareciam no salão. E aí, de repente, eu me vi até dentro do salão. Quando chegava um problema pra mim, eu ligava pro Hugo, falava, pô, Hugo, tá com uma situação assim, assim, assado. O que tu acha? Eu faço isso, eu uso aquela coloração. E assim, a gente trocava essa ideia por telefone, ele conseguia me ajudar numa dica assim de 5 minutos e super funcionava, até eu pegar essa segurança aqui. Agora, assim, ó, pra gente dar continuidade aqui, a Yamara, quando me ligava, quando fazia essas perguntas por telefone, cara, éramos colegas de profissão, então não me custava nada informar a ela ou eliminar algum tipo de dúvida dela, né? E eu não sabia o quanto eu ajudava. E para a gente falar sobre dessa ajuda, explica pra gente qual era o desafio que você enfrentava, né, ao colorir o cabelo, que fazia você me ligar para poder tirar essas dúvidas. Qual era o maior desafio? Olha, a insegurança, quando você se depara com um problema, a primeira coisa que eu acho que eu aprendi dentro das nossas conversas, porque quando você está inseguro de uma coisa, nunca tente fazer de qualquer jeito. Então, quando me sentia insegura, muitas das vezes eu preferia não fazer o trabalho. Porque às vezes eu não sabia, eu não estava segura que aquilo ali ia dar certo.
Então, acho que isso é um grande problema. E o segundo problema é quando você não sabe justamente falar que não sabe. Eu tinha vergonha de falar que não sabia, então eu falava que não dava. Falava para cliente que não dava para fazer. Isso sim, eu confesso que era bem no início, eu estava realmente bastante insegura, mas eu acredito que ainda hoje a gente troca algumas figurinhas aqui, eu sempre faço uma pergunta, porque quando você está inseguro, eu acho que o ideal é você falar assim, olha, não sei, e procurar saber como fazer. Então isso era um dos grandes problemas que eu encontrava na minha época. Eu não sabia, falava para cliente que não dava para fazer. E às vezes a cliente ia embora sem realizar aquele serviço, com um cabelo ou famoso, na dúvida, bota preto. Como eu nunca gostei muito do famoso preto, eu gosto das cores, eu me apaixonei pelas cores. Então, cara, a última opção para mim era preto, só se a cliente quisesse colocar preto. Então eu procurei realmente buscar ajuda para poder resolver esses problemas. Pô, olha que legal, ela tocou num assunto muito interessante, e inclusive tem um vídeo meu que relata sobre isso, né? 90% dos erros que acontecem no salão de beleza, a culpa é do profissional, tá? E se quiser, tá aqui no card, dá uma olhada aqui no card, porque vale a pena, viu? Mas, voltando aqui, ela tinha insegurança, né? Por mais que ela já tivesse sido formada, inclusive você foi formada por uma academia muito famosa aqui no Rio de Janeiro, né? Uma das franquias grandes aqui do Rio de Janeiro. Ela trabalhou durante um bom tempo e no início da profissão, ainda que ela fosse formada, ainda que ela tivesse formada, né, pela atividade como cabeleireira, ainda tinha muitas dúvidas, e uma das dúvidas era relacionada à colorimetria. E isso, galera, pasme, fazia ela perder dinheiro, cara. Se você tem esse tipo de problema, o medo de executar, não tem problema. Não faz. No melhor, faz como a Yamara fez, né, Yamara? Yamara não fazia. Ela perdia dinheiro. Mas uma pergunta que eu tenho para te fazer é que não precisa me responder não, mas pensa. Aliás, me responde aqui nos comentários. Você vai perder dinheiro até quando? Então, à medida em que você recebe uma cliente para você atender, cara, aquilo ali, aquele momento ali é uma zona de oportunidade imensa para você. Daí, se você não consegue executar o serviço, né, você se frustra a cliente, você não ganha dinheiro e a cliente sai insatisfeita de um salão onde não deveria, pelo porte, né, do salão que ela trabalhava, não deveria. Mas a vergonha de dizer que não sabia era maior. E eu estou aqui para ensinar cabeleireiros a corrigirem qualquer erro de química ou corte de cabelo e não passar mais por problemas como a Yamara passou. E hoje, superado, né, ela referência dentro do salão de beleza e, mais do que isso, ela não gosta da profissão. Depois que ela utilizou a minha metodologia, eu vou deixar ela falar. A terceira pergunta é a seguinte: como eram os seus resultados antes de você utilizar a minha metodologia e depois que você passou a utilizar a minha metodologia, o que isso melhorou para você em relação à sua confiança dentro da sua atividade, dentro da sua forma de trabalhar? Ficou mais fácil? O que você tem para falar sobre isso? O principal é exatamente a autoridade, né? A gente começa a entender que é necessário, sim, a gente aprender, a gente correr atrás daquilo que a gente não entende e a gente está aqui para resolver os problemas das nossas clientes. Então, eu busquei cada dia mais conhecimento e, assim, você me ajudou muito. Cada passo a passo que eu fui aderindo foi fundamental para hoje eu conseguir realizar todas essas atividades que eu faço, resolvo qualquer problema de coloração. Olha, que bacana, né? Você vê que é uma cabeleireira que tinha medo, né? E à medida em que ela foi seguindo passo a passo, ela foi perdendo medo e hoje ela é uma referência dentro do salão de beleza. Por quê? Porque ela conseguiu entender a metodologia, mesmo sendo formada, ela conseguiu entender quais eram os desafios que ela precisava
enfrentar, né, para poder levar o melhor para a cliente dela. E não perder mais dinheiro. Esse é o grande objetivo, tá? Um dos grandes objetivos é entregar o que o cliente quer dentro da medida do possível e não perder mais dinheiro. Você não pode mais perder mais dinheiro. Chega de perder dinheiro, tá? A qualidade da entrega do trabalho é indiscutivelmente melhor. Você tem exatidão, clientes extremamente satisfeitas, resultados perfeitos, tá? Porque assim, a perfeição não é exatamente o que a cliente quer. A gente precisa resolver o problema dela. Então tem todo ali, a cliente consegue sair daqui entendendo o resultado que ela precisa, que ela necessita e feliz, que isso é o mais importante. Porque às vezes são erros grotescos, às vezes são problemas sérios e que vão além da colorimetria. A gente está falando também de saúde, a gente está falando de diagnóstico, a gente está falando de possibilidades. Às vezes não era uma coisa que foi possível, alguém tentou fazer e aí agora a gente tem que reverter essa situação. Então, sem dúvida, foi um divisor de águas, porque a gente precisa, sim, mostrar para a cliente que ela vai sair daqui satisfeita. Foi um divisor de águas. Falando em divisor de águas, você consegue relatar pra gente um caso que realmente você se olhou e falou assim, conta um pouco pra gente aí como é que foi essa virada de chave e que depois todo mundo do salão passou a te enxergar como autoridade dentro do salão. Eu lembro bem desse caso porque assim, eu não conhecia, eu não tinha visto o cabelo inicialmente, eu já vi o cabelo com o problema e a minha colega simplesmente chegou e falou assim, cara, eu fiz um ruivo e a raiz dela ficou assim, o crescimento natural estava extremamente incandescente. Na linguagem, aquela raizinha que é próxima ao couro cabeludo estava fluorescente. E o restante do cabelo até ficou uma cor bem bonita, só que a raiz ficou numa cor diferenciada. E ali eu lembrei de uma conversa, nós já tínhamos conversado sobre essa situação. Eu liguei para ele e falei, olha, apareceu um caso aqui assim, e foram assim, exatos 2 minutos. Ele falou assim, olha, você coloca uma base nessa parte, uma base um pouco mais clara, mas que você vai ter o resultado para poder uniformizar e abafar um pouco essa raiz. E aí quando eu fiz e eu vi aquele resultado perfeito, que eu consegui resolver e eu vi aquele nervosismo também da minha colega, eu falei assim, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero resolver problemas, eu não quero mais deixar uma cliente sair do salão achando que o cabelo dela tá horroroso, que ela entrou ali com um desejo e imediatamente eu vi que ela era loura e ela queria ficar ruiva, ou seja, é uma transformação. A pessoa que quando está decidida a fazer uma transformação, ela tem toda uma história por trás dessa transformação, então tem que ficar perfeita. E aí quando a gente resolveu a felicidade, conquistei a cliente, ela se tornou ficou minha cliente muitos anos, logo depois a gente se perdeu, mas porque ela mudou de país. Mas ela só fazia o ruivo dela comigo. Infelizmente, minha colega perdeu a cliente, mas ali a gente trocou várias informações que foi fundamental para a minha transformação e para a transformação dela também. Que ela passou, toda cliente que era um problema, ela vinha, ou ela passava para mim ou ela me perguntava, e assim, nós trabalhávamos em parceria, isso é o mais importante. Que eu também chamo isso de divisor de águas, acabar com essa rivalidade dentro do salão de beleza, o salão de beleza se tornar, nós somos parceiros e o principal são os sonhos dos nossos clientes. Cara, olha que bacana, de um erro, né, que aconteceu com a amiga dela, olha só, hein, ainda que ela tenha utilizado a minha metodologia, surgiu algum tipo de dúvida e que é normal, tá? Quando aconteceu isso comigo, lá no meu início também tem aqui, como tudo começou, tem aqui no card, eu conto na minha história que eu pedi ajuda a esse meu colega de trabalho e ele me respondeu o seguinte, eu fiz curso, paguei muito caro, se você tem dúvida, bota preto que não vai manchar. Olha, depois daquele dia,
prometi para mim que ia aprender para ensinar. E hoje eu escutando isso da Yamara, que ela aprendeu e agora ela está replicando, não só para as clientes dela, mas bem como para os colegas de trabalho. Isso é ser autoridade dentro de um salão de beleza. Um profissional que seja capaz de resolver problemas ou qualquer erros relacionados à química ou corte de cabelo. Porque o que a gente vê por aí são pessoas produzindo, e nada contra, né? A nossa atividade precisa de especialista. E a Yamara se tornou em uma especialista em colorimetria, corrigindo qualquer erro. E isso, nada mais, nada menos, utilizando a metodologia HL dentro do espaço de beleza que ela trabalha. E a gente cada vez mais precisa replicar isso para os nossos colegas de trabalho. Pegando um gancho do que ela falou, ela hoje é referência, mas hoje ela não nega informação, ela passa a informação. Isso é ser um verdadeiro especialista, né? Yamara, hoje está mais do que provado que o método HL funciona. Você indicaria o método HL para algum profissional que queira ser especialista capilar dentro de um salão de beleza? Fala para a galera. Com certeza eu indicaria para todos os profissionais. Você quer ser um especialista, se você quer resolver qualquer tipo de problema, se você quer realizar os sonhos dos seus clientes, você precisa ter esse método, porque principalmente chega um certo momento, nós estávamos falando sobre isso, a gente esquece, a gente sempre acha que sabe tudo, a gente esquece. A gente precisa estar sempre renovando as nossas informações e adquirindo informações que a gente não sabe. A gente não sabe tudo, as inovações estão vindo aí, as informações estão também se modificando. Então, eu indicaria porque está tudo atualizado, está tudo numa linguagem mais clara, mais simplificada e mais objetiva. Então, sabe aquela coisinha que você acha que sabe, mas que está esquecida, você vai relembrar, vai aprimorar e vai utilizar com muito mais autoridade. Olha, cara, essa parte de autoridade, ela funciona muito bem, viu? E a nossa época era uma época que não existia, né? O WhatsApp, né? Quando a Yamara fez parte desse método, não existia o WhatsApp e o nosso contato basicamente era SMS, né? Mensagem por telefone, ou tinha que ligar. Ou o Message, né? Quem não lembra do Message? A gente não vai ficar falando muito, senão a gente entrega a nossa idade aqui e não é isso. Mas o que a gente quer passar para vocês é que, ainda que você seja formado ou formada, ainda que você acha que sabe tudo, tem sempre alguma coisa que te deixa com uma pulga atrás da orelha relacionada a consertar erros, né? Ou até mesmo a executar o trabalho propriamente dito de colorimetria. E o método HL faz exatamente isso. Faz profissionais, cabeleireiros, se tornarem referência dentro de um salão de beleza, corrigindo qualquer erro de química ou corte de cabelo. No caso da Yamara, está mais do que provado que hoje ela é uma especialista em colorimetria, corrigindo qualquer erro. Então você que tem medo de receber clientes que tenham algum tipo de problema que você não consegue alcançar, não tem problema nenhum. É você que eu consigo transformar em um especialista capilar dentro do seu espaço de beleza, corrigindo qualquer erro de química ou corte de cabelo. A melhor dica que eu posso dar com relação à colorimetria é um diagnóstico perfeito. E como a gente faz esse diagnóstico perfeito? Converse bastante com o seu cliente. Converse todas as possibilidades. Hoje, dentro do método, que é super importante, tem uma anamnese. Faça uma anamnese. Quem não sabe o que é anamnese? O Hugo daqui a pouco vai fazer um vídeo falando sobre isso. Faça uma anamnese. Você precisa do histórico da tua cliente, de quantas químicas ela já fez,
quanto tempo. Então, assim, são várias perguntas que às vezes passam despercebidas, que fazem total diferença no teu resultado final. E tá no método, né? E tá no método. Então, assim, essas perguntas que também são perguntas-chave, são perguntas importantíssimas. Tudo isso você vai aprender nesse método e faz muita diferença. As clientes de progressivas, dessas escovas, aí Botox, enfim, existem várias técnicas para fazer coloração nesse tipo de cabelo antes e depois dessas escovas. Clareamento então, também, né? Para fazer clareamentos. E quando acontecem alguns erros, essas escovas elas dão vários tipos de reações. Então, assim, é um mundo que precisa ser bastante trabalhado, explorado antes de você fazer qualquer tipo de química, cor. Então, é importantíssimo. O método sinceramente, vou usar a palavra infalível. Então, você com certeza sabe da importância de você entregar um resultado final para o teu cliente certo, correto. Você não pode perder, você não pode deixar de ter esse tipo de informação. Eu tenho certeza que tem informações aí que você não tem e que tá batendo essa curiosidade. Vem conhecer com a gente que você vai se surpreender. Dá pra virar autoridade dentro do salão? Com certeza, dá pra virar, vai virar, com certeza. E eu te garanto que vai virar referência dentro do seu salão, a cliente vai falar para outros clientes, você vai virar referência para outros profissionais, porque tem profissional que não trabalha com coloração. Verdade. Hoje em dia também está muito comum isso, tem profissionais que não querem trabalhar com coloração, e então eles só trabalham com escovas, só trabalham com corte. Mudança de forma. É a hora que você pode vão lembrar de você como aquela pessoa que vai resolver aquele problema da cor. Para finalizar, é muito bom você consertar erros, né? Porque você se torna referência dentro do seu espaço de beleza, tanto para os clientes quanto para os seus colegas de trabalho, né? E assim, não tem preço você virar referência dentro de um assunto que você trabalha, que você domina. Eu sei que você pode, existe um medo, mas esse medo tem que andar do seu lado e você andar junto com o medo. Ele vai fazer você respeitar alguns limites, mas porém, você com a sua sabedoria, com o seu desenvolvimento dentro da metodologia, você vai andar com medo, mas vai fazendo certo. E o medo ele vai cada vez mais se afastando de você. E aí chega um momento em que você vira aí uma referência dentro do seu salão de beleza, uma especialista dentro do seu salão de beleza, como a Yamara virou. E hoje eu trouxe a Yamara para dar esse depoimento para vocês de uma profissional transformada com o método HL, né? Método esse que faz profissionais a se tornarem referências dentro do salão de beleza, corrigindo qualquer erro de química e corte de cabelo. E você? Não espera muito não, hein? Não perca dinheiro, né, Yamara? Com certeza. Perder dinheiro jamais. Até a próxima.